Bom dia. Antes de mais nada, feliz ano novo, né? Desejo que todos tenham tido uma noite de Réveillon tranquila, né? Em paz, com a família, com os amigos. E que Deus nos abençoe, né, para 2023, com muita fé, muita força, muita coragem, né? Para enfrentar todos os desafios que teremos pela frente. Então, amigos, hoje nós vamos, né, começar o nosso ano, né? Nosso ano de palestras aqui no portal, né, senhor Anésio? E como nós somos uma família, né? Família Portal da Luz, nós encerramos o ano passado com um evangelho no lar, né? No nosso lar, aqui do Portal da Luz. E vamos fazer a mesma coisa com o ano de 2023. Vamos abrir o ano com um evangelho, como se nós estivéssemos em casa, sentado à mesa, com os nossos parentes, com os nossos amigos, fazendo aquela reflexão conjunta, né, para nós podermos iluminar o nosso caminho pela estrada da vida. Porque o evangelho é isso. O evangelho são palavras de vida eterna, como diz o apóstolo João, né? São faróis que iluminam o nosso caminho. Cada passo que a gente vai dando na vida, se a gente tiver a vontade, o desejo, né, de iluminar essas ações diárias pelo ensinamento de Jesus, nós nunca vamos errar. Então, não podemos perder a oportunidade de tentar, né, compreender melhor aquilo que Jesus nos ensina, porque Ele é o nosso mestre e guia, né? É o guia de toda a humanidade terrestre. E, né, feita essa pequena introdução, a gente, pensando no que nós iremos falar hoje, nós estamos no clima de festa, não é isso? Saímos do Natal, estamos comemorando o encerramento de um ciclo, o reinício de outro, e eu achei bem apropriada a parábola do festim de núpcias, né? É uma parábola complexa, né? Mas nós vamos tentar aqui conversar com os amigos e tentar trazer algumas reflexões, extrair dela o que é relevante para nós, para esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, dito isso, o que a gente pode já começar falando? Todas as parábolas, né? A parábola é uma forma de ensinar, né? Os bons professores são aqueles que sabem ensinar através de histórias, né? Porque a história, ela envolve, né? Ela cria personagens, né? Personagens relacionados com o nosso dia a dia, com o que acontece na nossa vida todos os dias. E a pessoa acaba se vendo na história, né? E trazendo para si. E aí ela consegue compreender aqueles ensinamentos que às vezes ficam um pouco distantes, principalmente quando se trata de ensinamentos de cunho espiritual. Porque nós estamos tão apegados à nossa vida diária, da materialidade terrestre, que às vezes a gente não reflete espiritualmente sobre as coisas, né? Nós estamos todos preocupados em cuidar da vida, em arrumar os recursos necessários para cuidar da família, que a gente não enxerga a dimensão espiritual da vida em tudo que a gente faz. Então, a parábola do festim de núpcias, ela é uma parábola em que Jesus traz um convite. Jesus faz convites para nós em diversas passagens e diversas parábolas. A parábola dos trabalhadores da última hora é um convite ao trabalho, né? A parábola do filho pródigo é um convite ao arrependimento, né? E a parábola do festim de núpcias é um convite para uma festa.
Uma festa, mas que festa é essa? Então vou pedir licença para os irmãos aqui, eu vou ler a parábola e nós vamos refletir passo a passo no que Jesus está querendo qual é esse convite que ele nos faz, certo? Então, ela é uma passagem que foi extraída por Kardec e colocada no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E ela é do Evangelho de Mateus, está no capítulo 22, versos 1 a 4. De início vamos pensar o seguinte: poxa, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quer dizer que Deus escolhe as pessoas? Quer dizer que uns são escolhidos, outros são excluídos? Será que é assim? Alguém é deixado de lado, colocado para fora da festa? Vamos tentar entender isso. Vamos lá. Então, Mateus nos conta que Jesus, um certo dia, disse assim: e respondendo Jesus, lhe tornou a falar uma segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que faz as bodas de seu filho, e mandou seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, e os meus touros e animais cevados já estão mortos e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu comércio. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de o haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido tudo isto, lhes se irou, né? Olha só, Deus ficou irado. Vamos entender isso. E tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: as bodas com efeito estão prontas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois a saída das ruas, e quantos achardes, convidai-os às bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos que acharam, maus e bons. E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe, Deus falando com esse convidado que não estava com a roupa adequada: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Forte, né? Vamos tentar entender o que Jesus está falando. Bom, lembra que nós falamos do professor no começo da nossa conversa aqui? O professor, quando vai ensinar através de uma parábola, ele vai pegar elementos do contexto do aluno. O aluno precisa estar se vendo naquela história. Então, essa dureza do rei, né, que chama todos os seus súditos para a festa de casamento do seu filho, né? Ela tem a ver com a visão que os judeus tinham de Deus à época, né? Não, Deus era o Senhor dos exércitos, né? Aquele que ia fazer
Israel prevalecer sobre todas as outras nações. Os judeus tinham uma visão de um Deus único, era o povo mais, digamos assim, apto a receber Jesus. Por quê? Porque eles já tinham dentro de si essa noção espiritual de que Deus é um só. Só que para eles esse Deus único era um Deus nacional judeu, não um Pai universal como Jesus nos ensina. Não era o Pai nosso, era o Senhor dos exércitos, que ia fazer Israel prevalecer sobre todas as nações. Então essa é a visão que os judeus tinham de Deus. Um Deus que era mais do que um líder espiritual, era um líder militar, duro, né? E Jesus usa essa visão que os judeus tinham da época para trazer essa parábola do convite espiritual, para que isso fizesse sentido na cabeça deles. Muito bem, vamos voltar agora. Então, qual é o convite para essa festa? A festa é o convite para a vida espiritual, para que nós aprendamos a nos libertar dessa vida muito materializada, muito ligada a tudo que é transitório, tudo que hoje existe e amanhã se desfaz com o tempo. Os valores do Evangelho, do bom, do justo, do correto, do bem. Então Jesus estava tentando chamar um povo de coração duro. Não que nós tenhamos o coração mais tranquilo hoje. Nosso coração hoje é bom? É bom? Mas naquela época era um pouco mais duro ainda, né? Era uma pedreira. Então ele precisava se comunicar com esses corações duros. Então ele traz, como é que ele vai falar de um convite espiritual, né? Sem essa imagem forte desse rei. Então, ao mesmo tempo que o povo judeu era um povo de coração duro, era o povo escolhido, porque já tinha essa visão do Deus único, uma visão equivocada, mas já tinha a base, a partir da qual Jesus iria trabalhar, trazer o seu evangelho, que atravessou 2 milênios e chegou para nós, certo? Então quem eram os primeiros escolhidos? O povo hebreu. Então, quem foram os emissários que Jesus mandou, que Deus mandou, né, para a festa espiritual do reino dos céus, para esse convite para a transcendência? São os primeiros profetas que Deus enviou ao povo, não só ao povo judeu, mas a todos os povos da terra. Se você pegar Confúcio, Lao Tse, Siddhartha Gautama, todos esses personagens, à sua maneira, trouxeram esse convite para o festim de núpcias, para cada povo da terra, né? Só que poucos compreenderam o convite, e muito menos ainda dentro do povo judeu. Então, eles receberam esse convite dos profetas, mas não deram bola. Continuaram vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Então, Jesus diz aqui, né? Uns foram para o seu campo, outros foram para o seu comércio, e outros ainda pegaram os enviados de Deus, que eram esses profetas, anunciando o reino de Deus, anunciando o reino do amor, o reino da justiça, o reino do perdão, da misericórdia, e ainda os mataram. E a história está cheia de profetas que foram mortos, inclusive o próprio Cristo, né? E essas criaturas que vinham anunciar esse evangelho, porque o evangelho, ele
se personifica na pessoa do Cristo de maneira mais contundente, digamos assim, mais ostensiva, né? Visual. Mas o Evangelho vem sendo anunciado há milênios para a humanidade. Porque o Evangelho nada mais é do que essa mudança de visão que nós temos a respeito da vida. A nossa vida está muito ligada a tudo que acontece aqui no plano material da Terra. Nós concentramos tudo que nós fazemos, decidimos todas as questões importantes da nossa vida em razão das coisas que vão acontecer aqui. Sem essa perspectiva mais alta, sem olhar as coisas do ponto de vista espiritual. E é esse o chamado que Jesus nos faz, mais uma vez, no convite do festim de núpcias. Tanto que ele vai dizer o seguinte, ó: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz bodas a seus filhos, a seu filho, ou seja, é uma festa. Quando você fala de festa, você não fala de tristeza, não fala de doença, não é isso? Não fala de miséria, porque todas essas coisas estão relacionadas ao quê? Doença, miséria, tristeza, estão relacionadas a quê? Quem arrisca? A vida material, não é isso? É o que o Espiritismo vai chamar de vicissitudes da vida. É por causa das demandas do corpo físico que nós precisamos correr atrás das coisas da matéria. É por causa das demandas das nossas famílias que nós precisamos. E não estou dizendo que a família é o problema, não, hein, gente? A família é o contexto, é onde a gente mutuamente se apoia para crescer espiritualmente. E o que Jesus está anunciando? Um convite para nós nos elevarmos, aprendermos com essa luta da vida, do dia a dia, a elevarmos o nosso olhar e trazer para dentro das experiências do dia a dia os valores do Evangelho. Pautar as nossas decisões e as nossas ações para esses valores. Mas os hebreus, que foram os primeiros chamados, né? Muitos os chamados, eles renunciaram a esse convite. E aí, esse Deus, né, que Jesus se apropria da visão dura que os judeus têm de Deus, né, manda os seus exércitos e aniquila aquele povo, né? Então o que acontece? O povo judeu foi submetido lá a 400 anos de escravidão, depois foi submetido ao jugo romano, não é isso? Então, isso não está dizendo que Deus é vingativo, está dizendo que se trata de uma lei natural, que é a lei da causa e do efeito. Se você vive centrado dentro desse ciclo vicioso da materialidade terrestre, todas as consequências que vão desenrolando ao passo que você vai fazendo escolhas, elas vão ter essa natureza materializada, né? Porque nós estamos programando hoje o nosso dia de amanhã. Então, a renúncia a esse convite traz essa dor, esse sofrimento. E não é o que acontece na nossa vida? Basta vir aqui no sábado, no final no tratamento, né? Na quinta-feira, como é que está cheio, né, senhor Onésio? Ontem. Não é isso? E não é só aqui, não. É no terreiro de Umbanda, é na igreja evangélica, é na igreja católica. Está todo mundo procurando algum alento, algum alívio para as suas dores. Por quê? Porque a gente tem recusado o convite do festim de núpcias, que é para essa vida mais espiritualizada, onde a gente pauta as nossas decisões por valores
espirituais, onde a gente começa a diluir a materialidade que ainda a gente carrega dentro de nós. Por isso nós estamos encarnando num planeta de provas e expiações. Mas depois de aqueles primeiros escolhidos sofrerem as consequências das suas escolhas, né? Assim como acontece conosco, correto? Né? Então o dono da festa abre o convite para todo mundo, né? É Jesus aqui profetizando, por exemplo, o trabalho dos apóstolos, que vão levar o evangelho a todos os povos pagãos, né? O que era o povo pagão? Isso aqui é bacana a gente pontuar, né? A gente que vem da tradição católica, né? Então, o fulano é pagão, né? Então, o que é pagão? É todo mundo que não é católico ou não é batizado, né? E por judeu era o gentil, né? Todo mundo que não era judeu era gentil, era o equivalente ao pagão. E aí Jesus diz que o dono da festa então resolveu anunciar o convite para todo mundo, bons e maus, já que aqueles primeiros que tinham sido escolhidos, mas não porque eles seriam privilegiados, porque lembram-se da parábola do semeador? Que Jesus compara ele é o semeador naquela parábola, e as sementes são é o evangelho. E a terra, cada tipo de terra, a mais dura, a mais molinha, que absorve a semente e que dá fruto, são os nossos corações. Então ali aquela terra dura dos primeiros escolhidos, do coração, a semente não frutificou. Então não é porque eles eram privilegiados, é porque eles foram escolhidos para receber em primeiro lugar a semente, porque teoricamente eles estavam mais preparados para acolher o evangelho no coração, porque tinham essa visão de um Deus único. Só que eles acreditavam que esse Deus era deles, não era um Deus universal, que é a imagem, que é a concepção que Jesus nos traz de Deus. Um Pai de todos, um Pai de toda a humanidade terrestre, e de toda a humanidade, sei lá, de todas as formas de vida que existem pelo cosmos afora. Não é isso? Um Deus infinito, né? Então, já que os escolhidos não resolveram não aceitar o convite, então agora vamos convidar todo mundo para ver se alguém aparece. Estou com a festa pronta, quero receber todo mundo, quero tratar todo mundo bem, quero libertar as pessoas da dor e do sofrimento, quero que todos se sintam felizes. Olha só, essa é a ideia por trás. Então, manda os seus servidores convidar todo mundo que eles encontram pelo caminho, escolhido ou não, preparado ou não. Não é isso que está acontecendo conosco hoje? O convite não está na mesa aí já há 2000 anos? Há quantas encarnações a gente já deve ter escutado esse convite, seu Onésio? E nós estamos ainda recusando o convite, né? Por isso nós estamos aqui encarnados. Se a gente tivesse aceito esse convite da festa, com certeza já teríamos evoluído espiritualmente, já estaríamos trabalhando em prol de oferecer esse convite para outros dos nossos irmãos, né? Ainda estamos aqui tentando aceitar, tentando convencer. Vejam só, que evangelho não é fé cega, gente, é concepção, é compreensão. É nós entendermos a mensagem e internalizarmos ela. E a partir dessa internalização, modificar as nossas ações. Isso é evangelho. Não é nada místico, nada fantasioso, nada sobrenatural, né?
é uma tomada de decisão. Aceito o convite ou não aceito? Né? Só porque aceitar o convite não é dizer assim, eu aceito. Nós vamos ver aqui. Aceitar o convite é você receber esse convite no coração e tentar viver todas as consequências desse sim. Né? E ele vai continuar aqui. Outros, porém, Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão prontas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois a saída das ruas. Olha aí. E quantos achardes, convidai-os para bodas. Vai todo mundo saindo aí pelos cantos da cidade, catando quem tiver. Ó, vamos lá para o Portal da Luz que vai ter uma festa lá. Viu? Vai ter comida, vai ter bebida, vai ter alegria. Ninguém vai ter dor no corpo mais, não vai ter mais doença, não vai ter miséria para ninguém. Vamos lá, quanta gente viria? Hã? Então, quanta gente viria? Ó, vamos lá, quem acreditasse, topasse o convite, vamos lá, chega aqui, vai ter as demandas, né? E vieram então, né? Depois que os seus ministros fizeram o convite e a casa encheu, o dono da festa chegou e foi conferir quem que estava ali. Não é isso? E encontrou muita gente. Olha só, isso aqui é legal. Foram convidados bons e maus. Então não é porque você está no centro, não é porque você vai na igreja, não é porque você vai no terreiro, que você é melhor do que ninguém, não. Você só realmente conquista essa libertação espiritual se transformando. Os centros, os templos, as religiões são caminhos, são meios que Deus nos permite ter para que nós possamos compreendê-lo. Cada um dentro da sua capacidade, possibilidade, dentro do seu estado de, digamos assim, não vou usar a palavra adiantamento, mas o seu ponto de compreensão espiritual das coisas. Por isso que é uma bobagem a gente ficar se dividindo e colocando rótulo um no outro. Ah, fulano é espírita, fulano é umbandista, fulano é católico. Isso é uma bobagem. Para Deus, isso não importa absolutamente nada, porque o convite está feito para todo mundo. E Deus não quer saber. Quando a gente for prestar conta com Ele lá, na hora que terminar essa encarnação aqui, Ele não vai pedir, e aí, cadê a carteirinha do clube? Qual o clube que você frequentava? Lembra? Primeiro que Ele já sabe, né? É isso? Não é isso, Ele queria saber o seguinte: e aí, aproveitou a viagem? Como é que foi? E o que você fez? Ficou perdendo tempo só com aquelas coisinhas lá da vida material? Ou tentou aprender alguma coisa espiritualmente? Se melhorou? Vestiu a roupa da festa? Que é o que nós vamos ver aqui agora. Então ele vai dizer o seguinte: chegou lá, foi conferir quem tinha aceitado o convite e viu uma pessoa que não estava vestida de acordo. Não é isso? E disse para essa pessoa: amigo, como que você entrou aqui? Um estranho no ninho, né? Tá sem a roupa aí da festa. Não te contaram que tinha uma festa aqui? Que hoje aqui agora é só alegria? Agora a partir de hoje é só... Não tem mais doença, não tem mais miséria e tudo mais? Beleza. E aí o convidado não teve resposta, né? Então, pegou essa criatura e botou para fora da festa. Olha o Deus mal de novo aí, né?
Jesus não está anunciando um Deus vingativo. Jesus está falando com os judeus a maneira que eles compreendem Deus. Essa era a concepção que eles tinham de Deus. E o mestre, o professor, sabe usar isso. Usa para que eles compreendam a mensagem. Por isso que as religiões em si, a divisão dos rótulos não faz sentido. Porque cada um está num ponto desse caminho, cada um compreende Deus à sua maneira. Desde que o final seja esse amor, esse evangelho. Porque evangelho, o que é? Boa notícia. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é a libertação. Para nós espíritas, a maneira como a gente compreende essa libertação é a desnecessidade da gente ficar aqui reencarnando, passando por esse corpo pesado. No meu caso, mais pesado do que o normal, né? Não é verdade? Passando por essa matéria densa, porque ela em si já traz as suas vicissitudes, as suas demandas. Então o evangelho, a boa notícia é isso. Você é como se Deus estivesse dizendo assim: meu querido, você não precisa ficar passando por isso eternamente. Você só precisa passar por isso o tempo necessário para você aprender. Quando você aprendeu, vai para frente. Tem coisa melhor lá para frente. Não fica pegado a essas coisinhas daí, que isso aí é porcaria. Então, só que a gente dá um valor muito grande para poder, né? Para dinheiro. E todo o poder e o dinheiro são importantes, desde que a gente tenha sabedoria para usar, para fazer o bem através. É porque o dinheiro, o poder são meios, né? Meios através dos quais a gente cresce e ajuda os outros a crescer também. Por isso que Deus é comparado a um rei. É a nossa imagem de poder, não é isso? Não é isso? A imagem nossa de poder e de riqueza é o rei. Por isso que Jesus compara Deus a um, e não é uma vez só, são várias. E esse convidado aqui, que não estava com a veste, ele não estava pronto. Ele ainda tinha coisas a resgatar. Tinha ainda suas pendências espirituais. Daí porque, como o nosso evangelista Mateus aqui retrata, Jesus disse, né? Atai-o, olha só, atai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Onde são essas trevas exteriores? É o mundo material. Nós estamos nas trevas exteriores, não é? Por que são trevas? Porque aqui a gente não enxerga as coisas direito. A gente tem uma visão limitada. A gente enxerga só aquilo que os nossos sentidos básicos conseguem identificar, né? Quais são os nossos sentidos básicos? Visão, audição, limitados por esse corpo físico. O sexto sentido, né, que é ferramenta de trabalho aqui no portal, em qualquer centro espírita, qualquer terreiro de umbanda, é a mediunidade. Esse já é um sentido espiritual. Já é uma visão um pouco mais ampla, que pode permitir o trabalhador que tem esse dom se libertar mais rápido dessas trevas exteriores aqui. Não tem segredo, treva exterior é onde nós estamos. A terra é linda, maravilhosa, mas existe ainda os planos divinos, que imagina como é que deve ser. Não é isso? Os mundos espirituais, né? Absolutamente espirituais. Então, esse é o chamado da parábola, né? Assim, de acordo com o que eu consegui extrair, né, gente? Com certeza alguém
mais capacitado vai fazer a leitura e vai tirar ainda outras nuances, né? Mas é esse o convite que Jesus nos faz por essa figura alegórica da festa de casamento, né? E é um convite de uma festa, justamente porque é essa alegria da liberdade. A liberdade tem um preço, né? Alguém já disse, um encarnado, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E não é isso que nós aprendemos aqui no Espiritismo? Orar e vigiai o que? A vida dos outros? Não, vigiai você mesmo. Então, você quer conquistar a liberdade? Vigie aquilo que você é. Vigie aquilo que você faz. Vigie aquilo que você pensa. Vigie os sentimentos que você tem trazido amarrado no seu coração. Que tipo de sentimento você tem arrastado pela vida? São sentimentos ligados a esse festim de núpcias? Ou são sentimentos ligados à materialidade da terra? Né? Então, convido os amigos que peguem essa parábola em casa, leiam o capítulo completo, que é muito bonito e é cheio de muita reflexão. Que para esse ano de 2022, não só, 2022 foi muito importante, mas é importante para o futuro. Agora nós estamos no ano novo, é hora e momento mais apropriado, porque a gente costuma chegar no ano novo e falar assim, ano novo, vida nova, né? Mas e aí, você vai continuar na mesma que era o que estava vivendo ano passado? Não vai ser vida nova, vai ser vida velha. O ano é novo, mas a vida continua velha. E o Evangelho é essa oportunidade de renovação, de transformação. Vamos aceitar o convite? Vamos aprender definitivo a viver com as coisas desse mundo, uma relação saudável, uma relação de meio, não de fim? São perguntas que a gente vai tentar responder ao longo do ano, cada um, né? E para encerrar, acho que já até deu o nosso tempo lá, mas eu quero trazer um poema da Maria Dolores. Senhor Onésio, vou pedir para o senhor falar para nós, já que o senhor... Dona Isara não está lá embaixo? Tá, eu pedi para... Por favor, fala o número de 1 a 40, senhor Onésio. 29. São 40 poesias aqui da Maria Dolores. Vamos ver se o senhor Onésio escolheu bem. Se ele for inspirado. Bom. Eu não sou bom disso. Eu não sou bom de recitar. Recitar eu recitaria se eu tivesse decorado, né? Mas eu vou tentar declamar lendo aqui, tá bom? Vocês me perdoem aí qualquer erro, tá? No compasso, no ritmo, que poesia é bonito porque tem métrica, né? Tem harmonia dos versos. Vou tentar ser o médium mais eficaz aqui. Coro de preces. A pobre homem que desanimara e se pusera à beira do caminho, contando pedra, nuvem, charco, espinho, enrodilhado a pensamento vão, o céu determinou que ouvisse a natureza. E ele escutou, de alma surpreendida, vozes a sussurrar entre as forças da vida, elevando-se a Deus em forma de oração. Dizia a luz do cimo resplandecente: Pai da eterna bondade, sinto a luta abismal das vastidões soturnas. Trago em mim o clamor dos que gemem nas furnas. Do sereno esplendor da altura que me levas, envia-me, Senhor, a dissipar as trevas.
O vento anunciou transpassando a ramagem. Deus da piedade imensa, vejo ao longe a aflição de enorme caravana, encharcada de pó na canícula insana. Envia-me, Senhor, a envolvê-la de perto. Desejo amenizar o calor do deserto. A fonte murmurou no ápice de um monte. Pai de infinito amor, dói-me fitar no solo a aspereza e a secura, comunicando fogo à lavoura insegura. Envia-me, Senhor, dos cárceres da terra, para descer ao vale e defender a terra. A pedra suplicou de elevada montanha. Pai de misericórdia, observo da rocha que me agarram, homens construindo em vão sobre leitos de barro. Comove-me a notar tanto esforço infecundo. Envia-me, Senhor, a cooperar no mundo. A árvore pedia para seguir além dos próprios frutos, de maneira a servir dia a dia, tanto a fome dos bons, quanto a gana dos brutos. Sentindo em si que toda a natureza era um hino de trabalho, entretecendo paz, alegria e agasalho, a consumir-se em preces de louvor, o pobre homem que desanimara, sentiu sede de agir e transformar-se em centelha de amor. Então, voltou à fé, alcançando a fronte, e contemplando os céus, de horizonte a horizonte, gritou forte e feliz: envia-me, Senhor. Lindo, né? Bem apropriado a tudo aqui que nós falamos. É o convite. Foi inspirado, Senhor. Um bom dia a todos. Uma boa semana que se inicia amanhã. Com muita força, muita paz e perseverança. Vamos tentar seguir, a vida e aceitar esse convite do Mestre, para que a gente possa se reunir um dia nessa festa celeste.